Segmento Bike Team. Olá a todos e sejam bem-vindos à sexta edição do programa Conversa sobre Rodas. O trilho da Bandeirinha na Lagoa de Fogo irá receber já no próximo dia 23 a segunda prova de DHI nos Açores. Neste emblemático trilho estarão em competição cerca de 40 atletas a lutar pelo melhor lugar possível e a dar muito espetáculo. E os meus convidados certamente serão dois deles. Olá Rodrigo, olá Augusto, bem-vindos. Obrigado. Como se sentem para esta prova? Quais são as expectativas e como se prepararam? Eu pessoalmente sinto-me bem, fisicamente estou bem. Tenho feito algumas provas X também para conseguir ter um melhor ritmo para as provas de DH, com mais resistência a nível de pulmão. A nível de preparação, tentamos sempre juntar a equipa ao longo dos fins de semana para fazermos treinos e aí aos treinos tentar aperfeiçoar ao máximo algumas partes com mais técnica. Para essa prova sinto-me bem, sinto-me confiante, tenho ao longo do mês tenho treinado lá no trilho da Bandeirinha, tenho feito uns bons treinos, tenho rolado bem, sempre juntamente com a minha equipa. Sem ser o DH, tenho feito uns treinos de pedal para melhorar a minha resistência e tenho dado sempre o meu melhor para conseguir sempre ao longo da prova fazer o melhor lugar em prol da equipa. Quando é que começaram a fazer downhill? Porquê? E falando um pouco do percurso até agora. Eu comecei a fazer downhill sensivelmente há cerca de 3 anos. Comecei nessa modalidade porque queria algo ligado ao ciclismo, então experimentei vários tipos de ciclismo e o downhill certamente foi o que me apaixonei mais. Ao longo destes 3 anos tenho melhorado a nível de andamentos, tenho melhorado a nível de bicicleta. Comecei com uma bicicleta inferior, mas com o nível de andamento aumentar, também tive que aumentar a bicicleta para conseguir sempre melhores resultados e tentar sempre chegar a um pódio possível. Né? Eu comecei no downhill há sensivelmente mais ou menos 2009, 2010. Tudo começou com uma brincadeira entre irmãos e alguns vizinhos. Começámos a experimentar alguns trilhos, depois ficou o gosto. Fomos evoluindo com a brincadeira, fomos começando a evoluir as bicicletas e a tomar cada vez mais gosto. Só que entretanto tive uma paragem de alguns anos, em que fiz uma lesão a jogar futebol no joelho e tive que parar. O ano passado, basicamente, voltei com a brincadeira de quando se iniciou esse segmento, na brincadeira com o Rafa, com o Milton e com o Marco, comecei outra vez novamente o gosto. O ano passado fiz as provas na parte da promoção e este ano federei porque o gosto veio de cima. Falem-me um pouco sobre o trilho da Bandeirinha, o que é que mais vos agrada e quais as maiores dificuldades também. O trilho da Bandeirinha é um trilho muito rápido, técnico e talvez seja um dos melhores que nós temos cá na ilha. É um trilho que tem evoluído cada vez mais. Temos tido pessoal dedicado àquele trilho em que está sempre a melhorar, com aspectos novos. E é um trilho em que temos zonas rápidas, temos zonas de espetáculo e de técnica também. O trilho da Bandeirinha para mim é o meu preferido. É um trilho muito técnico, com algumas barreiras difíceis, com pulos, conta também quase no fim com uma parte muito física, que é quase a caminho direito, temos que dar à mente. Para mim é um trilho muito bom quando o clima ajuda, mas quando chove pode se tornar um verdadeiro inferno. Digam-me qual é o vosso principal objetivo para esta época. O meu principal objetivo para a época de 2017 é certamente não me magoar, para conseguir fazer todas as provas. Gostava sempre de fazer um pódio em todas as provas, claro, como todas as pessoas, mas nem sempre é possível. Vou tentar sempre dar o meu melhor, tentar chegar o mais perto possível ao meu principal adversário e ajudar sempre, e claro, ajudar sempre a minha equipa. Rodrigo. O meu objetivo para esse campeonato passa por, exatamente como o Augusto, conseguir fazer as provas todas e tentar sempre chegar ao pódio. É algo que tenho que ambicionar bastante, tenho que treinar muito para conseguir lá chegar, mas estou cá para isso, tentar chegar ao pódio e ajudar o máximo possível a minha equipa. Ambos fazem parte da equipa Segmento, o Rodrigo há mais tempo, o Augusto mais recentemente. Qual é o ambiente que se sente nesta equipa? O ambiente sentido nesta equipa
é único, é espetacular. Temos muito espírito de equipa, entre ajuda e acima de tudo é como se fosse uma segunda família. Não tem explicação, é mesmo muito fixe. Tivemos muitos elementos novos que entraram este ano, mas o espírito mantém-se o mesmo, somos unidos, amigos dos amigos e estamos aqui para nos divertir e tem sido o máximo. Pertencer ao Team Segmento é algo único, é um projeto que me apaixonei desde o início, gosto muito. Temos muito um espírito de rivalidade entre nós, o que é bom, não tirando o mérito, claro, à minha antiga equipa, que também gostava dela, mas agora, já que pertence ao Team Segmento, e espero ficar cá por muito mais tempo. De forma geral, qual é o ambiente vivido no DH entre atletas e equipas? O ambiente vivido no DH entre as equipas acho que é um ambiente saudável. Claro que todas querem ganhar e fazem o melhor para poderem ganhar, mas damos sempre todos bem, não temos nenhum tipo de atritos com ninguém. Se for preciso, ajudamos uns aos outros. E entre atletas é basicamente o mesmo. Às vezes acabamos por ir treinar aos fins de semana e encontramos colegas de outras equipas, se é preciso ajudamos e o ambiente em geral tem sido muito bom e muito positivo. O ambiente, na minha opinião, o ambiente entre equipas é um ambiente bom, saudável. Claro que nas provas cada um puxa para o seu lado, né? Claro que ninguém gosta de perder, mas fora as provas, durante os fins de semana treinamos sempre juntos, não ligamos muito à rivalidade entre equipas, treinamos sempre na boa, não pensando que eu pertenço a uma equipa, aquela pertence à outra, tentamos sempre ajudar-nos uns aos outros quando temos problemas em certos sítios nas pistas ou algum problema na bicicleta. E é isso que torna o DH uma boa modalidade, porque apesar de termos equipas diferentes, somos todos amigos uns dos outros. O que é que acham que ainda pode ser melhorado nesta modalidade e de que forma podemos todos ajudar? Na minha opinião, podia ser melhorado, talvez um pouco mais depois, porque nós sabemos as provas é sempre um pouco em cima da hora. Enquanto noutras modalidades existe um calendário, dizem onde é que é as provas e tudo. No DH é sempre uma incógnita, será que vai haver, será que há depois, será que não há? E também um pouco a parte da formação. Por exemplo, nós este ano temos apenas um cadete a correr e que também não ajuda a crescer a modalidade. Concordo também aqui com o Rodrigo disse, só tenho a acrescentar que os atletas deviam optar por se federar numa equipa em vez de optarem por fazer as provas na promoção ou fazerem uma sem, uma não. Se talvez se federassem as provas teriam mais atletas, o que chamava mais pessoas à nossa modalidade, o que ajudava sempre a mover o DH. Quem és tu quando estás a pedalar? Sou um Augusto diferente do que quando pratico outros desportos, pois já pratiquei vários desportos, já pratiquei atletismo, já pratiquei futsal, futebol 11, e no ciclismo é que consegui encontrar o meu próprio eu. Sinto-me mais à vontade, há uma modalidade diferente, sinto-me livre, sinto que faço algo que gosto. Eu quando estou a pedalar sinto-me mais livre, é como se fosse, é o mesmo Rodrigo, mas sem preocupações, liberto, não tem as preocupações, não tem nada. Basicamente sem explicações. Como muita gente conhece, sou divertido e tudo mais, e quando estou a pedalar sinto que sou chouriço. Sinto-me alegre e faço aquilo que eu gosto. Quando estão em prova, qual é a importância do apoio do público para vocês? O apoio do público é fundamental numa prova. Isso porque se tu começas a prova e começa a correr mal, vais tipo ali desanimado, mas passas numa zona e vejo o pessoal lá aplaudir, a gritar o teu nome, aquilo é como se fosse uma energiazinha extra em que sentes que tem que dar o máximo e dar uma alegria a essa gente, é mesmo brutal. E sem eles não teria a mesma graça o espetáculo. O público, claro que é algo importante, é algo fundamental numa prova. Já imaginei uma prova sem público, acho que não teria a mesma piada, pois o público é que nos incentiva. Às vezes, a meio de uma prova, caímos, sentimos que já está tudo perdido, depois mais à frente encontramos amigos, alguém que está a ver a prova, está a gritar pelo nosso nome, é algo que nos toca, que dá mais vontade e agarramos com força de vontade até à meta e aí é que percebemos a importância do público, é algo mesmo que não há explicação. Para terminar, querem acrescentar mais alguma coisa?
Queria primeiramente agradecer a todos os nossos patrocinadores que apostaram tanto em mim como no meu colega e em toda a equipa, no nosso projeto. E pessoalmente queria agradecer à junta de freguesia da Candelária que tem apostado em mim e ajudado na minha modalidade. Quero também convidar todos os apoiantes a estarem presentes dia 23 no Trilho Bandeirinha. Para quem conhece, fica muito perto das Caldeiras Velhas. É um dos trilhos mais bonitos que nós temos. Apareçam e venham apoiar a nossa equipa. Muito obrigada a todos por assistirem ao nosso vídeo. Podem acompanhar-nos através da nossa página no Facebook e também subscrevendo o nosso canal no YouTube. Não percam o próximo episódio, Porque nós também não. Segmento Bike Team.